Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Isaías capítulo 49. E o título dessa palavra é Não Esquecerei de Ti. Deus não esqueceu de você, Ele não esqueceu de nós. E no versículo 2 ele diz algo tremendo. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu fico muito maravilhada de ver a forma como Deus trabalha para nos falar aquilo que é Ele, a sua essência, quem Ele é de verdade. E esse capítulo de Isaías, ele está se referindo ao Messias, claro, ele estava profetizando a vinda do Messias. E aqui ele usa metáforas, que é algo muito tremendo. Todas essas metáforas para descrever a essência de Deus. Ele fala de uma espada aguda, ele fala de sombra, ele fala de uma flecha afiada, ele fala de aljava. Todos esses itens, eles representam a essência de quem é Deus e o que Ele quer que eu e você venhamos a ser. Veja bem, a primeira coisa, ele compara aqui a sua boca como uma espada aguda. Uma espada aguda é pontuda, afiada, polida. Ela é bem trabalhada para que ela possa ser usada nos momentos mais importantes, principalmente nos momentos de guerra. E quando ele usa essa palavra, ele mostra a profundidade dela porque mostra a sua força. O que tem na sua boca? Qual é a sua força? É gritar, xingar, ir para cima das pessoas? Não, não. A nossa boca não tem essa função. Veja só que Jesus, ele mostra, Deus mostra aqui através da profecia de Isaías, que essa palavra, ela tem autoridade para poder penetrar, dividir juntas e medulas e julgar pensamentos e intenções. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. E essa descrição fala algo muito profundo, porque esse é o poder que precisa ter nas nossas bocas. Uma palavra onde ela possa entrar na realidade das pessoas, mostrando o cuidado que precisamos ter. Quando nós falamos, qual é a intenção do nosso discurso? É transformar vidas ou é apontar defeitos, feridas ou até matar com nossas palavras? Temos que ter muita cautela com isso, porque Provérbios capítulo 28, verso 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da sua língua e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Na outra versão ele ainda vai mais forte, ele diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Gostamos de comer. Qual é o fruto que nós estamos comendo? Da vida ou da morte? Qual é o fruto que estamos dando para outra pessoa se alimentar? De vida ou de morte? Porque uma palavra liberada errada, ela tem o poder de matar outras pessoas, matar sonhos, matar desejos de crescer, até mesmo de ser usado por Deus por um comentário inconveniente, por uma palavra que anula até uma pessoa que é aprendiz no reino, está começando a sua jornada, ao invés de trazer palavra de ânimo, força e vigor, acaba levando a pessoa à desistência e nem quer tentar mais. Precisamos estar atentos com a palavra que sai da nossa boca, porque ela precisa ser como essa espada afiada, não para furar e matar pessoas, mas para estarmos fortalecendo a vida delas, assim como a palavra. A palavra é forte, a palavra é poderosa, ela tem esse poder de entrar na nossa vida e transformar os nossos corações. Ele compara o Senhor também como uma sombra, com a sombra da sua mão. Imagine isso tremendo, a mão do Senhor sobre a sua cabeça, trazendo uma sombra. Ela fala de proteção, ela fala de cuidado. Como Deus é tremendo quando Ele nos leva a enxergar isso, porque a sombra, ela é tão útil no dia em que o sol está tão quente, você procura uma sombra para te abrigar. E aqui nós vemos o que diz Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ei, o sol está quente, né? Está quente as aflições. Tem muitas pessoas que estão assim, irmãos, fadigados.
porque o sol está quente, o calor está muito grande e não estão conseguindo mais descansar. Que calor é esse? Muitas vezes encontramos pessoas tremendamente exaustas. Que cansaço está levando as pessoas a desistirem da sua jornada, a desistir da sua caminhada. Ele diz que ele é a sombra que nos faz descansar. Quantas pessoas estão cansadas de caminhar sozinhas? Quantas pessoas estão cansadas da vida de pecado, da vida de mentira, da vida de engano, cansadas de serem rejeitadas ou até mesmo abandonadas? Deixa eu lhe dizer que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então você vai estar tranquilo para descansar na presença do Senhor. É tremendo quando você está com tanta sede, alguém traz um copo de água fresca, refrigera a sua alma, refrigera o seu corpo. Deus, ele quer trazer essa porção de descanso para que você saiba que nem o mal vai chegar na sua tenda se você aprender a permitir que ele quer ser a sua sombra. O texto diz que a mão do Senhor está gerando essa sombra. Não é uma sombra de qualquer árvore. Você precisa entender o que é estar debaixo dessa mão protetora de Deus. Ele faz uma comparação também com a flecha polida. E o texto diz: e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E aqui nós vemos que uma flecha limpa é uma flecha que está pronta para ser usada. Ela já está na aljava, que é aquela cestinha que fica atrás do guerreiro, onde ele puxa as flechas para colocar no arco e poder lançar bem longe aquelas flechas. Essas flechas, quando lançadas, alcançam o seu alvo. O que ele está nos ensinando? Que Jesus, o Messias, esse que viria, era esse que estaria já como uma flecha polida. E Deus o mandou como uma flecha polida para esta terra, uma flecha preparada, pronta para ser usada, para alcançar o meu e o seu coração. E ele não erra o alvo, ele vai exatamente naquele coração aflito, angustiado, aquele que já tentou tudo, aquele que já não sabe o que fazer. Ele chega nessa hora para trazer acalento, para trazer conforto e dizer: ei, eu estou com você, eu não me esqueci de você. É tremendo quando nós ouvimos isso, porque o Senhor nos dá esse exemplo tremendo de Jesus para que eu e você possa se deixar ser essa flecha para ser polida. Claro que nós não viemos para Jesus preparados. Nós viemos uma madeira bruta, talvez, e aí vão trabalhar a ponta, vai afilar, vai deixar ela aguda, vai polir, vai colocar ela afiada para que ela possa ser usada e colocada naquele arco. Cada flecha tem uma dimensão de alcance, cada flecha tem um peso, cada flecha tem as pessoas certas para serem usadas. As flechas não são todas iguais. E isso fala de preparação. Ter a flecha limpa, polida, preparada, é o tempo do discipulado que você vai caminhar com alguém. Ninguém prepara a sua própria flecha. Alguém precisa polir, alguém precisa fazer todo o processo para que ela esteja pronta para ser utilizada. Esses autodiscipulados não existem. O Senhor Jesus não se autodiscipulou, mesmo conhecendo toda a verdade. Ele tirava tempo com Deus todos os dias para que ele ouvisse a voz de Deus, para que Deus direcionasse a sua vida. Até mesmo quando foi escolher sua equipe, ele passou a noite orando, pedindo orientação de Deus, discernimento de Deus, para que ele não fizesse escolhas erradas. Se Jesus fez isso, por que eu e você vamos caminhar sozinhos? Porque eu e você vamos tomar decisões sem buscar o Senhor. É muito importante que você tenha um orientador, alguém que lhe oriente a seguir o caminho correto. Não vai decidir por você, com certeza, mas vai trazer orientações para a sua vida. Quando ele está falando isso, irmãos, nós precisamos parar para pensar: estamos limpando as nossas flechas sozinhas ou nós temos um líder, um discipulado
discipulador, uma discipuladora que está ali nos ajudando a mostrar deficiências do nosso caráter que nós não sabemos, que nem que temos, porque às vezes nós nem notamos. Mas outra pessoa está vendo falhas no nosso caráter, no trato com pessoas, no trato com o reino, no trato com discípulos, no trato com dinheiro, no trato com o cônjuge. Há outras pessoas que enxergam algumas coisas que para nós ainda está fechado. E nós precisamos ouvir. Quando ele ouve, você até leva um susto. Eu sou essa pessoa aí mesmo. E não fique com raiva de quem lhe corrigiu, porque isso é para que você se torne uma pessoa melhor, seja uma flecha polida realmente, para que o Senhor possa pôr no seu arco e lançar muito mais longe. Às vezes, quando tem esse recuo de posição, deixa de ser um cargo ou estar numa posição, se sente humilhado. Não é razão para isso. Ei, a flecha, quando você vai lançar, quanto mais o arqueiro puxa, mais longe ela vai. Esse recuo estratégico não é para te humilhar, é para te lançar muito mais longe de onde você está hoje. Por isso que é importante que você permita que o discipulador entre na sua vida, para que você se torne essa flecha limpa, guardada pelo Senhor, pronto para toda boa obra. E é isso que o Senhor quer. Para quê? Para que Ele envie você. Tem muita gente se auto-enviando. Não dá certo. Você vai, não funciona, não cresce, não multiplica, porque vai na força do braço, no seu intelecto, na sua autoconfiança. Quando Deus envia, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te põe de pé, porque não é fácil. Você vai ter muitas lutas que você não imaginava que ia ter. Vai ter oposições, vai ter barreiras. Satanás não deixa ninguém de refresco, não. Ele vem pôr impedimentos para que você desista. Fica firme, resista, mas essa resistência só vem se a flecha estiver polida, se ela já foi tratada antes, se ela já foi trabalhada antes pelo Senhor, aí sim você consegue avançar. Veja que o profeta falava do versículo 3 sobre o seu filho. E quando nesse capítulo ele fala do seu filho, mas nesse versículo 3 ele disse que o Messias viria como essa flecha polida, para quê? Para que ele fosse glorificado. Nada do que fazemos aqui é para engrandecer nosso nome. Nada do que fazemos aqui é por conhecimento acadêmico. É para que o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado. Por isso cantamos, é pela sua graça. Não é pelo nosso mérito, é a graça dele manifestada em nós que faz você estar aí desse outro lado ouvindo essa palavra que Deus está falando no seu coração. Porque essa graça precisa te alcançar. Hoje eu estou aqui como essa flecha que o Senhor está enviando para alcançar o seu coração e tirar você dessa situação de desânimo, de desistência muitas vezes. Querido, Jesus, ele veio como foi profetizado lá por Isaías. Quantos anos antes foi isso? Por isso que quando ele lança essa flecha, ele cumpre a palavra profética que foi dita. E no versículo 6, ele disse: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que ele disse aqui foi algo tremendo, porque quando ele enviou o Messias para cá, ele não mandou o Messias só para os judeus, ele mandou para restaurar as tribos de Israel. Estava totalmente desvirtuada do propósito com tanto legalismo, e ele então vai lá, resgata as tribos de Israel, o povo de Israel, mas ele acrescenta aqui, também para a luz dos gentios e para que a minha salvação chegasse até extremidades da terra. Ele cumpriu literalmente essa profecia quando ele também enviou os seus discípulos aos gentios e chegou até a mim, chegou até você que estamos na extremidade da terra, do outro lado do Oriente, mas chegou até nós a verdade dessa palavra. A luz veio na nossa cegueira e o conhecimento chegou de que ele veio para nos buscar e nos resgatar
como nós estamos aqui tão longe deles. Veja que Atos capítulo 17, 43, Paulo dá um testemunho acerca disso, do seu chamado. E ele diz que o Senhor o pôs para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Paulo era extremamente legalista, sabia de tudo, era um judeu também, uma das suas nacionalidades também era judaicas, mas ele assim foi enviado para ele ser luz para os gentios. E bendito seja o Senhor, porque essa luz se expandiu pela extremidade da terra, como profetizado por Isaías. Agora essa mesma missão ele dá a mim e ele dá a você. Mateus 28, 18 a 20, nós temos essa grande missão de levar esse evangelho a toda criatura. Nós continuamos a cumprir a profecia de ir às extremidades da terra para também falar desse amor de Jesus. E olha que coisa extraordinária aqui, porque os primeiros discípulos de Jesus foram chamados e eles cumpriram com êxito a sua missão. Eles saíram mesmo cheios do Espírito Santo, foram espalhados pela terra e levaram esse evangelho por todo lugar mesmo, mas a missão não acabou. Lembre-se que a missão não acabou. Ele colocou na minha e na sua mão de propagar esse evangelho ainda por todos os lugares. E olha que coisa linda, ele diz no verso 12, eis que virão de longe. Eu acho lindo isso aqui. Eis que eles virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Quando eu li isso, meu coração explodiu de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tomo posse dessa palavra. Nós estamos no norte do nosso país, nós estamos no ocidente da terra, e o Senhor está aqui confirmando uma profecia de que nós também temos uma missão. Fomos chamados para propagar a salvação de Jesus. Você está num lugar estratégico e privilegiado de Deus para levar esse evangelho a todas as pessoas. Não perca de vista a missão que Ele colocou nas nossas mãos. É algo muito fora da real. Pensar que Deus lá atrás já pensava em mim e já pensava em você. E Ele diz no Salmo 139, ei, quando você ainda não era nada, lá no ventre da sua mãe, uma substância informe, eu vi você, aleluia, Ele viu você, por isso como Deus pode esquecer de mim e de você? Ele já sabe desde a nossa origem o que vivemos, o que passamos, o que sofremos, como chegamos até aqui. Não fique pensando que Deus não está nem aí, não, Ele está sim, porque Ele mostra para mim e para você aquilo que nós muitas vezes não enxergamos. Nas horas difíceis, Ele estava do nosso lado, na hora do choro, Ele também estava ali, na hora da dor, do abandono, da solidão, da rejeição, Ele também estava ali para dizer, ei, você não me viu, mas eu estava com você. Enquanto você olhava para as pessoas que te deixavam, você esqueceu de olhar para cima, porque eu estava ali com você. E é importante você parar para lembrar disso hoje, porque Deus não te desamparou. Está aí no verso 14, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Não foi só Sião que teve essa impressão. Quantos de nós temos esse sentimento? Deus não liga para mim, Deus não ouve minha oração, Deus não está nem aí para meus sentimentos. Não, você, ei, vamos virar o jogo aqui. Em vez de dizer isso, será que não fomos nós que esquecemos dele? Será que não fomos nós que o desamparamos quando ele quis chegar perto de nós e nós viramos as costas e não quisemos saber? Achamos que já éramos grandinhos demais para tomar nossas atitudes. Antes de você pensar que Deus não te escuta ou que Deus te deixou, pense, o que você faz para estar perto dele? O que você faz para ouvir a sua voz? O que você faz para que Ele esteja presente na sua vida? É muito fácil usar nossa linguagem de abandono, de rejeição, de mimimi, quando nós não tomamos nenhuma atitude em direção de Deus, a não ser na hora da dor, na hora de um diagnóstico de morte, na hora da casa do sem jeito, aí sai atrás de um e de outro para orar por você, para resolver seu problema. Deus quer ouvir a sua voz.
Essa é a voz que ele quer que chegue à sua presença. Por isso que no verso 15, ele afirma: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de você. Que texto tremendo! Que texto tremendo! Se a tua mãe te abandonou, se o teu pai te deixou, ele, contudo, nunca vai te abandonar. Deus não esqueceu de você, querido. E eu estou aqui para lhe dizer isso, que ele tem visto o seu choro, a sua dor, tudo aquilo que vem assaltar o seu coração e roubar a sua paz. Ele quer hoje ser essa sombra sobre a tua cabeça. Veja, o verso 16, ele diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe onde você está? Nas palmas das mãos do Senhor. Como ele pode esquecer? Está diante dos seus olhos. Não tem como ele esquecer que nós estamos sofrendo. Mas você acha mesmo que a culpa é dele? Ele está olhando para você, esperando que você olhe para ele, para que ele te dê as respostas, para que ele atenda ao desejo do seu coração. E quantas vezes nós olhamos para todos os lados, não achamos ninguém e nem Deus. Mas ele está lá. Ele está lá, mesmo que você não o veja. Verso 25, ele termina dizendo: porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Aleluia. A redenção vem, a salvação vem, o socorro vem, porque Deus não esqueceu de você. Amém? Não esqueça disso. O amor de Deus pela sua vida, nós não conseguimos mensurar, porque ele deu o que ele tinha de mais precioso, Jesus. Usufrua da sua presença, da sua graça e do seu amor, mas mais do que isso, entregue sua vida nas mãos dele. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana.